sua terra de Israel, levado àquele lugar, tanto ele como alguns jovens, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que ali foram presos e levados a cativo a estarem presentes de Nabucodonosor. E a Bíblia vai falar que jamais, pastor Alex, eles foram jovens tanto de oração, de buscar tanto a Deus, de ter uma vida consagrada ao Senhor, que ele esteve dentro da Babilônia, mas ele não se contaminou com os jovens. Era um jovem de aproximadamente, se você for estudar, você que é leitor bíblico, você for estudar, era um jovem de aproximadamente 18 anos de idade quando ele foi levado cativo à Babilônia. Era um jovem que precisou aprender a força, porque ele era muito inteligente, mas ele precisou receber ali o estudo, ele precisou aprender a linguagem dos caldeus naquela época. Ele precisou, os costumes, ele teve que aprender. De uma forma ou de outra, ele teve que aprender. E eu lendo essa palavra, eu estava deitada hoje, juntamente com o meu esposo, e eu ouvi a voz de Deus me chamar. Nitidamente o Senhor me chama pelo nome, assim como ele chamou Samuel, e eu me levantei rapidamente, porque eu conheço logo que é o Senhor falando comigo. E eu disse, meu Deus, quem é que está chamando? Porque quando chega alguém lá em casa, a primeira a se levantar para dar fé, dois cachorros, eu tenho que se levantar logo. E avisa logo que chegou alguém, mas eu ouvi, pastor Alex, a voz do Senhor, quando ele me chamava, ele disse, se levanta, ele vai orar. E eu me levantei porque meu esposo chegou de 3 horas da madrugada, ele trabalha até 3 horas da madrugada, ele sai de casa de 4 horas da tarde e chega às 3 horas da madrugada, 3, 3 e meia, é um horário bacana, ótimo de se buscar o Senhor, é pela madrugada. E eu aproveito esta oportunidade quando eu estou de folga, porque eu trabalho também, para orar, para buscar, para ler a Bíblia, para falar com o Senhor. E o Senhor me chamou, se levanta e vai orar. Eu já tinha comido o rolo, já estava alimentada da palavra, eu estava meditando esta palavra quando foi passada para mim. É um livro, irmãos, é a última visão de Daniel. Essa foi a última visão que ele teve. E a Bíblia diz que Daniel, logo ele se entristece. E quem estava com Daniel nesse contexto bíblico é muito grande, uma palavra dessa para isso. O pastor Alex, ele sabe, uma palavra dessa para você estudar e você aplicar em 2 horas. Mas eu vou resumir. E a Bíblia diz que ele estava, irmãos, neste lugar, nesse contexto bíblico, com alguns colegas jovens que estavam ali. E no contexto bíblico, diz que Daniel, imediatamente, quando ele tem a visão dada por Deus, logo o semblante dele cai. Ele fica triste. Ele fica angustiado. E os jovens saem de perto dele, fica só ele e o Senhor. E ele fica ali angustiado, porque Deus tinha dado uma visão. E eu vou chegar lá no ponto e eu vou falar aqui o que está acontecendo hoje. Essa visão se concretizou nos dias de hoje. E essa visão que Deus deu a Daniel está acontecendo aí em Israel. Ele teve a visão que Israel, o povo que estava cativo, ia ser libertado. Ia ter um tempo de paz, mas ele se angustia e ele fica triste porque ele sabe que ia ter um tempo de paz, mas ia chegar o tempo da guerra. Ia chegar o tempo. Porque Jesus ele veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel já o rejeitou. Mas o que a Bíblia diz, oreis pela paz de Israel. E eles estão aí em guerra. E quando eu me deparo, irmãos, abrindo um parênteses aqui da palavra, quando eu me deparo, falando com a irmã Patrícia ontem, vendo crianças, os soldados tirando crianças, irmão, arrancando os pedaços caindo do rosto das crianças, as crianças chorando, que os pais tinham sido mortos, assassinados. Eu disse, Jesus. Eu comecei a chorar dentro de casa. Eu disse, Senhor, o povo de Deus tem
tem água fresca para tomar banho, tem comida, tem internet dentro de casa, tem pai, muitas das vezes, tem mãe, tem seus filhos. Israel em guerra, crianças morrendo, pessoas sendo assassinadas, senhores de idade, sem dó e sem piedade, acontecendo as guerras lá, e você tem a oportunidade hoje de estar num culto como esse. Jesus, nessa noite, Ele nos traz um particular muito grande comigo e com você, que Ele quer mais que você ore. Ele quer mais que a gente desça na presença dEle, porque o povo está parando de orar mais. Daniel orava 3 vezes ao dia para não se contaminar. Não era porque Daniel era um santarrão, não. Era porque ele precisava. Ele estava em um lugar, irmãos, a Babilônia, que tinha, irmãos, imagens, deuses, pessoas terríveis. Daniel foi acusado de tanta coisa, mas ele não se contaminou, pastor, com os manjares do mundo. E hoje, vemos hoje, nessa geração de hoje, nesse século 21, que os crentes, os cristãos, filhos de Deus, reclamam por tudo. Se falta a mistura, hoje eu não quero ovo. Se falta o gás, a murmuração vem. Se não tem